título da pregação que eu trago hoje é Um Natal Sofrido e Espetacular. Vamos a Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 1, versículo 18 até 19. Depois eu vou lendo o restante, nós vamos abranger até o versículo 25. Mateus 1, versículo 18 e 19. Diz assim, Mateus 1, 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Vamos parar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, centenas, milhares de vezes essa história está sendo contada neste mundo, nos últimos dias. Que Teu Espírito Santo olhe para nós agora, esse pequeno grupo de pessoas aqui, reunidas, e nos dê a sua graça de nos ajudar, da mesma forma como uma igreja com 10 mil membros que esteja hoje reunida também. Tu vês cada coração, cada necessidade, Tu abençoas de uma maneira particular, personalizada. Então pedimos essa Tua bênção hoje, para cada pessoa, cada necessidade de cada coração, que só Tu conheces. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço isto. Amém. José geralmente é muito pouco comentado nas pregações, nos artigos, nos comentários sobre Natal, ou sobre o nascimento de Jesus Cristo. Claro que os holofotes vão inteiros para Maria, que foi objeto da graça de Deus. De fato, a sombra do Senhor a cobriu, e ela então foi gerado no ventre dela um ente santo, a segunda pessoa da Trindade que se fazia homem, o ser humano, a partir daquele momento. E é muito conhecida, e vamos ler daqui a pouco a conversa do anjo Gabriel com Maria, anunciando. E José fica meio de lado, que de fato não deixa de ter sido uma participação secundária nisto tudo, mas quando pensamos em José e exploramos um pouco a sua participação nessa história, nós descobrimos lições valiosas para nós. Então, à noite agora eu quero concentrar no nascimento de Jesus Cristo, mas destacando José. No versículo 18, diz que ela estava desposada, Maria, jovem Maria, estava desposada com José. De acordo com a cultura da época, era uma espécie de noiva, embora num sentido muito mais forte. Não era esposa, não havia um relacionamento conjugal entre marido e mulher, mas era bem mais forte o vínculo do que hoje é o vínculo existente entre um noivo e uma noiva. Embora já seja um vínculo razoavelmente forte, já preparando-se mesmo o casal para o matrimônio, mas aqui era mais forte ainda na época. Então imaginem José estando noivo ou
com compromisso com esta moça e ela com ele. De repente, ela, que se supunha virgem, aparece grávida. Este é o que está dizendo aqui no versículo 18. Achou-se grávida. O detalhe é que, pelo Espírito Santo, nós estamos lendo e sabendo, e ele viria saber logo depois, mas durante algum tempo ele não soube de nada. Agora eu quero voltar no tempo um pouco, alguns meses. O anjo Gabriel tinha aparecido a Maria e avisado que ela ficaria grávida. Lucas 1:31, foi lido aqui durante o culto, mas eu quero ler. Vai ficar mais forte a sequência. Lucas 1:31. No meio do diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, ele fala: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Logo depois da revelação, Maria foi à casa da sua prima Isabel, que estava com 6 meses de gravidez do filho João Batista. Vamos a Lucas 1:36 a 40. Lucas 1:36 a 40. Isabel, tua parenta, ainda faz parte da revelação que o anjo Gabriel fez a Maria. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Esse igualmente é só a questão de conceber um filho. A velhice não é igualmente, porque Maria não era velha, era bem jovem, mas Isabel já era mais avançada em idade. Sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Eu tenho uma pregação sobre este texto aqui, eu acho um espetáculo absolutamente delicioso. O jeito do anjo dizer: já é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ela era estéril mesmo. E por milagre ela concebeu João Batista já na sua velhice. Mas o anjo pisa no orgulho humano e exalta o poder de Deus quando diz: diziam que ela era estéril. Não era não. Era, mas até o dia que Deus disse assim: basta de esterilidade. Ela não é mais estéril não. Pronto. Já avançada em idade e tudo, acabou-se. Ela não é mais estéril não. Mostra o poder de Deus. Eu acho isso empolgante, embora não tenha coisa nenhuma a ver com a nossa pregação. Mas eu não consigo não chamar a atenção desse aspecto. Aquela que diziam ser estéril. Mas, continuando, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E a passagem continua aqui. Mas o fato é que, logo depois de saber da parte de Gabriel que ela engravidaria pelo Espírito Santo, e nesse mesmo momento ela soube que a sua prima estava já com 6 meses de grávida, ela foi visitar a prima e lá ficou durante o restante da gravidez de Isabel, até nascer João Batista. Tudo indica que Maria não falou a José sobre a gravidez anunciada pelo anjo. Então ela ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa, versículo 56 de Lucas 1. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. 6 mais 3, 9, ou seja, presume-se
que ela ficou os 3 meses finais com Isabel, que estava com 6 meses de grávida, e logo depois, então, que a prima descansou, teve o seu neném, Maria, então, voltou para casa. E parece que começa exatamente aqui, ou neste ponto, a narrativa de Mateus, que eu li no começo, que José viu sua noiva grávida, e o que ele pensou em fazer, eu vou dizendo daqui a pouquinho. Com 3 meses de gravidez, já se nota, basta olhar para a Rose, já está talvez um pouco mais, já se percebe. Maria vai visitar Isabel, volta 3 meses depois, quando José vê, ela está grávida, e ele toma um susto, pelo menos é o que se presume, por causa da reação dele. Voltando então agora a Mateus 1:18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele estava aqui num choque, ele teve um susto, quando descobriu que a sua noiva estava virgem, pressupostamente, estava grávida. Imaginem o sofrimento daquele homem, uma mistura de decepção com recusa em aceitar a realidade. Como é que pode isto? Muito duro. Pensamentos sobre a sua reputação e a sua dignidade diante da sociedade de Nazaré. O casamento por água abaixo. Ele estava nesse terrível problema. Aí vem o versículo 19. Aliás, o 19 eu já li. E ele então, como ele enfrentaria o problema? Eu vou aguardar um flagrante e vou mandar apedrejar, e eu próprio vou participar do apedrejamento do casal adúltero, como a lei mandava. Vou fazer isso? Não. Eu vou repudiá-la publicamente. Eu vou fazer um aviso a todos, e reunir a família, os amigos, ou fazer algum meio que na época seria mais apropriado para uma situação terrível desta, mas eu vou repudiá-la publicamente, dar-lhe uma carta de divórcio, coisa assim, porque era considerado uma traição, quase como se fossem marido e mulher de fato. Não, José não era disto. Aliás, ele foi chamado em outro lugar na Bíblia de uma forma que poucos homens na Bíblia tiveram o privilégio de serem qualificados desta maneira. A palavra é justo. Ele foi chamado de justo, aqui no versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo. Não quer dizer que ele não tinha pecado algum. Não quer dizer que ele era um homem que nunca na vida tinha cometido algum tipo de deslize ou de injustiça diante de Deus, mas que ele era um homem que tinha um relacionamento correto com Deus. O quanto um pecador, como todos somos, nascemos pecadores, como ele próprio, óbvio, até o ponto em que alguém poderia ter um relacionamento correto com Deus, naquele contexto, até onde ia a revelação, até aquele ponto em que Israel aguardava o seu Messias, aquele homem era correto diante de Deus, levava a Deus com seriedade, tratava com Deus corretamente, era um homem justo, andava corretamente com Deus, homem de fé e de obediência. Somente 4 homens foram chamados assim na Bíblia,
além do próprio Jesus, é óbvio. Abel, Noé, Jó e José de Arimateia. Então, José estava muito bem acompanhado com esses homens chamados também de justos. Ele era um homem deste peso. E a sua reação seria compatível com o seu andar correto. Alguém reage a uma situação de um imprevisto, um problema pequeno ou grande, uma tragédia, seja como for, mas alguém reage de uma maneira compatível como aquela pessoa é dentro do seu coração e naturalmente como ela é na sua vida. Há uma compatibilidade, tanto que às vezes a gente se assusta. O fulano reagiu assim, como pode? Ninguém esperaria, porque o normal é se esperar uma reação compatível com o que a pessoa é e como a pessoa vive. E assim seria com José. Apesar de se achar realmente estar convicto, miseravelmente convicto, de que havia sido traído por Maria, sem querer acreditar, mas era fato que ele estava vendo, com os olhos dele, o ventre, o tamanho da barriga da esposa, ou da noiva, mas ele não queria humilhá-la, ele não queria briga, ele não queria dissensão, e a solução mais pacífica, coitado, que ele encontrou, foi a discrição. Na sua muita e grande dor, discrição, eu vou deixá-la secretamente, eu vou sumir de cena. Vamos parar um pouco aqui. Parece estranho que o Filho de Deus estivesse vindo ao mundo causando um problema familiar tão grave. Um casal de um homem justo, com uma moça de um comportamento também correto, tanto que foi considerada bem-aventurada ao ponto de ser escolhida para ser a mãe de Jesus. Noivos, ou mais do que isso, matrimônio, não sei, marcado já talvez, e agora rompidos. Ele ia, na mente dele já estava rompido, que ele já ia deixá-la secretamente. Talvez o razoável fosse esperar exatamente o contrário, que aquele nascimento de alguém tão especial fosse cercado de coisas boas, proporcionando uma aproximação maior entre aquele jovem casal, e trazendo bênçãos e grandes alegrias. Então, parece estranho que o próprio Filho de Deus encarnado venha ao mundo e antes de nascer, com 3 meses de geração, no ventre da sua mãe, já causa a divisão do casal. Um pouco esquisito. De fato, olhando por alto, e à primeira vista, parece esquisito. Mas quando se examina com cuidado, a realidade é bem diferente. Geralmente, Deus se relaciona com os que o amam, mesclando bênçãos, misturando bênçãos com provação. Essa mistura é absolutamente típica da maneira de Deus tratar ou se relacionar com aqueles que o amam. Eu tenho um amigo, pastor muito brincalhão. Eu gosto de dizer para ele: aí, tudo bem? Tão bem que eu estou até desconfiado. Sabe o que é isto? Por trás da brincadeira há uma verdade. Tem alguma coisa que Deus não está me provando. Está tudo andando tão maravilhosamente bem na minha vida. Cadê a provação? Cadê o cuidado de Deus comigo?
me orientando, me dando uma palmadinha, uma vez ou outra, uma palmadona, como um pai tem que dar num filho de vez em quando. Cadê as correções? Estou desconfiado, tem alguma coisa diferente. Tem sentido esse tipo de raciocínio. As provações têm um papel fundamental na nossa vida, de nos fortificar, para que sejamos cada vez mais fortes, cada vez mais preparados para servir a Deus num mundo contra Deus, num mundo cheio de pessoas que não creem em Deus, que são hostis a Deus, que são dominadas e orientadas inconscientemente, na sua maioria, pelo grande inimigo de Deus, o anjo decaído, chamado Diabo, ou Satanás. Não, aqui é muito difícil a vida do servo de Deus. Ele precisa ter força, ele precisa ter estatura, saúde espiritual para poder servir a Deus e batalhar neste mundo. Aliás, eu estou falando muito em servir, talvez melhor lembrar a figura do militar, ou de um exército, como nós somos chamados de soldados de Cristo, fazemos parte de um exército, Ele é o nosso comandante. Então, na realidade, nós estamos numa luta espiritual aqui embaixo do sol, nesta terra, é uma luta, e um soldado tem que treinar muito, tem que se exercitar, como se estivesse realmente numa batalha, às vezes de uma maneira mais dura do que a própria batalha que ele vai enfrentar, porque não sabe o que vem pela frente. O fato é que José estava no momento desses, o momento mais delicado da sua vida, aparentemente deixado de lado por Deus. Vou fazer um milagre aqui com a sua esposa, sai do meio, faça o que quiser, resolva a sua situação aí, que eu vou cuidar dos meus planos. Não. Não era nada disso. Ele estava no meio de uma história espetacular. O maior milagre da história da humanidade estava acontecendo dentro do círculo íntimo de relação dele com a sua própria noiva. Estava acontecendo dentro do ventre da sua noiva. O maior milagre da história da humanidade. Mais alguns meses estaria nascendo ali ao seu lado uma criança que seria o próprio Deus feito homem. Além do aspecto curioso e fantástico, surgiriam várias consequências que afetariam radicalmente a vida de José. A criança seria ferozmente perseguida por Herodes, que queria matá-la. E José teria que proteger aquela criança. O menino teria de ter as instruções normais de toda criança nos primeiros anos de vida, e José seria o responsável direto, já que ele seria o pai legal de Jesus. Maria ficaria com má fama por alguns, ficou mesmo. Disseram para Jesus: nós não somos filhos de prostituição, viu? Nós não somos filhos de imoralidade. No grego a palavra é essa. Por que disseram isso para Jesus? Porque era como se quisessem dizer, como você. Então, uma má fama perante alguns colou ao nome de Maria. E José teria que suportar aquilo e proteger a sua esposa. E obviamente essa fama iria atingi-lo diretamente, pois ele seria o marido traído nessa história, aos olhos das pessoas que assim pensavam. Em suma, Deus queria fazer de José um gigante espiritual. Tinha um trabalho pesado, delicado, fortíssimo a realizar na vida daquele homem, e ele teria que ser duramente exercitado. E nada melhor
para crescer na fé e se tornar robusto espiritualmente do que um grande problema. Ai, como era grande o problema de José. O problema grande que esse homem estava enfrentando aqui. E como homem justo, sua atitude dentro da sua profunda tristeza e decepção foi tranquila, mansa, pacífica. Fica o exemplo para nós. Versículos 20 e 21, vem um alívio. Enquanto ponderava nestas coisas, nós não sabemos se durante meia hora, uma hora, alguns dias ou algumas semanas, não sabemos quanto tempo durou essa tortura de José, essa angústia pela qual esse homem passou. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quanto maior um trator, maior o caminho que ele abre, uma picada que ele abre na mata, quanto maior a provação, maior o canal de comunicação com Deus que a provação abre, e maior quantidade de bênçãos que fluirá através deste canal. Então agora chega a hora de José receber a sua bênção, e ela vem na forma de uma revelação espetacular, em que o anjo aparece num sonho. Espetacular apenas, não apenas na forma, um anjo aparecendo a ele, falando a ele pelo nome dele, falando o nome do pai ou da ascendência dele, Davi, mas principalmente pelo conteúdo é que era maravilhoso tudo isto. O anjo confirma a gravidez de Maria, sim, José não estava tendo uma ilusão óptica ao ver sua esposa grávida, mas a criança não tinha sido gerada por um homem, através de um adultério, como José estava obviamente pensando, mas pelo próprio Espírito Santo. Então o menino não seria um homem comum, mas ele seria chamado, agora eu estou juntando Mateus e Lucas, títulos designados a Cristo durante esse episódio do nascimento dele: Filho do Altíssimo, Rei Eterno, Ente Santo, Filho de Deus. 4 títulos diferentes para aquela criancinha que estava sendo gerada dia a dia, já tinha sido gerada e estava crescendo dia a dia no ventre de Maria. E mais, aquela criancinha iria crescer, iria se tornar o Salvador do mundo, dos pecados de todos aqueles que iriam se arrepender diante dele, pedir perdão. Por isso ele seria chamado Jesus, que é a tradução do grego Jesus, que traduz Joshua do hebraico, que significa Jeová salva. Então a própria ideia de Salvador já está embutida no nome Jesus. Então veja o contraste, e esses contrastes são tão frequentes nas nossas vidas, irmãos, nós crentes. Entre o que José naturalmente estava pensando e o que era realidade. Pensava uma coisa, a realidade era outra. Ele pensava que estava com a esposa infiel ao seu lado. Realidade, ele tinha uma mulher bendita entre todas as mulheres do mundo. Você já pensou no contraste disso? Olhar para uma esposa e morto de decepcionado, de triste, achando-a adúltera, traidora da confiança que ele coloca nela, de repente, numa revelação de minutos talvez, não, esta mulher não é a mulher como você está pensando que ele traiu, moralmente condenável, mas essa mulher foi escolhida em todas as mulheres do mundo para ser a mãe do Filho de Deus encarnado. Um contraste inimaginável aí. Em vez de marido traído, como ele estava se achando, de repente ele se encontrava numa situação altamente privilegiada,
de ter sido encarregado de cuidar, proteger, instruir aquela criança tão especial. Em vez de um filho ilegítimo, proveniente de um adultério, sua mulher daria à luz o próprio Filho de Deus, encarnado, o Salvador do mundo. Então, finalmente, com aquela revelação, estava tudo esclarecido. Todos nós tomamos assim um alento. Que coisa boa, que susto que José passou. Agora, tudo esclarecido. Ótimo. Mas se não tivesse sido esclarecido? Foi tudo esclarecido. O anjo apareceu, explicou detalhadamente o que estava acontecendo. Beleza! José respirou em paz, que maravilha, com todos esses contrastes entre o que ele pensava e o que era real. Ótimo. Mas se não tivesse acontecido isto, irmãos, amigos, Deus estaria sendo maravilhoso com José da mesma forma, da mesma maneira. Não foi a revelação do anjo que fez com que Deus estivesse sendo maravilhoso com José, destacando-o como esposo daquela mulher tão especial, e ele próprio se tornando tão especial por causa daquela bênção e tudo aquilo. Não foi a revelação que tornou Deus misericordioso e maravilhoso com José. De fato, Deus já estava sendo tudo isto com José, mesmo sem ele saber. É muito importante isso para a nossa vida em Cristo. A revelação permitiu a José conhecer os fatos e se aliviar daquela angústia toda e seguir as instruções que Deus dera. Ótimo, mas Deus não nos revela cada detalhe de cada provação que Ele nos faz. Não vem um anjo toda noite aparecer em sonho para nós e explicar por que você está sofrendo daquela forma, sendo um filho de Deus, um crente em Jesus Cristo, um co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus, cidadão do mundo, nova criatura, habitação do Espírito Santo, tudo isso que você é, sofrendo. Estranho. Não, mas não tem problema, o costume de Deus é mandar um anjo, não toda noite, mas toda semana ele manda um anjo à noite explicar o resumo do que passou você na semana passada, e explica, não, você está sofrendo, é por isso. Os meus planos com você são assim. Deus não faz isto. Ele não manda anjo nenhum, nem todo dia, nem toda semana, nem todo ano, nunca. Da maneira normalmente como ele faz conosco atualmente. Manda. Então a gente procura muitas vezes dentro do sofrimento uma resposta lógica, razoável, e não encontramos. Só que, repito, o fato de nós não encontrarmos não significa que Deus está nos maltratando ou nos desprezando. Ele é bom de qualquer maneira, quer ele explique ou não. Ele é maravilhoso de qualquer maneira, quer você saiba ou não a forma com que essa maravilha dele trabalha a seu favor. E como normalmente ele não explica mesmo os detalhes, nós precisamos exercitar a fé e confiar plenamente nele. Os princípios estão ali nas Escrituras, todos os princípios. O apóstolo Pedro diz que tudo que nós precisamos ter, receber de Deus, Deus nos deu, tudo. Então, o que Deus quer que nós saibamos dele, do caráter dele,
do jeito dele ser, do jeito dele agir, dos planos dele, até o ponto em que ele deseja, ele já revelou, está aqui. Então nós temos doutrinas, temos ensinos que nos permitem avaliar cada situação à luz dessas doutrinas, desses ensinos, e tentar aplicar para o seu caso até onde possível e razoável. Pronto, nós vamos até aí. E não é pouca coisa, é muitíssimo já o que Deus nos deu a conhecer, como uma história dessa, por exemplo, que nos ajuda a pensar e a agir no meio de uma grande provação. Um momentinho aqui. É óbvio que está havendo uma desgraça comigo aqui, grande. Isso não tem dúvida. Cuidado de pensar assim, porque não é tão óbvio não. É mais óbvio do que o noivo ver a sua noiva virgem, grávida, com barriguinha grande. É mais óbvio de que está havendo uma desgraça na vida do pobre do José. É óbvio. Aí Deus riria e dizia assim, não. Está havendo uma chuva de bênção em cima da vida deste homem. É o contrário, seus tolinhos. Você não entende nada de mim, a não ser o que eu revelo nas escrituras de uma maneira, como já falei, em termos de princípios, mas o dia a dia do meu andar com vocês e do meu trato com vocês, vocês não entendem, não. E muito cuidado quando vocês dizem, é óbvio que é isso, é claro que é aquilo, você não sabe de nada. Calma, calma, confie em mim. Aí sim, confie naquelas coisas que eu revelei na Bíblia, na minha palavra, quando eu disse que eu sou bom, que eu sou misericordioso, que eu quero o bem de todos, principalmente dos meus filhos, e isso, aquilo. Você tem revelações sobre o meu caráter nas Escrituras, creia neles, e não procure entender os detalhes do que você está sofrendo. De fato, eu reconheço que deve estar sendo duro para você isso aí, como foi duro para José passar por aquilo, mas não conclua que é uma desgraça na sua vida, porque pode ser o momento da sua maior bênção, que você vai olhar para trás e vai dizer, na minha vida, o ponto alto da minha vida com Deus foi naquele dia, 30 anos atrás, em que eu pensei que era a pessoa mais miserável da terra. E quando passou o tempo que eu vi e aprendi algumas coisas, eu estava dentro de uma bênção tremenda, mas a minha pequenez, a minha miopia não permitiu-me ver, e infelizmente falhei na prova e fiquei chateado, e me zanguei, me afastei, me desviei de Deus, passei não sei quantos anos sem igreja, e isso, aquilo, aí vai, quantas pessoas têm essa história para contar, aí depois vai começando a entender, e olha para trás e vê isso, como eu sou um tolo. Muito cuidado ao interpretar os seus sofrimentos, e ao reagir aos seus sofrimentos. Não os classifique como tragédias ou desgraças assim tão gratuitamente, não. Já quero pensar em encerrar, e eu quero lhe dizer uma coisa ainda. José só recebeu a revelação do anjo depois de mostrar uma atitude correta diante do caso. Não foi antes, foi depois. E a reação dele, como já coloquei, foi compatível com alguém justo, no sentido de que ele foi manso, foi humilde. Eu vou facilitar as coisas para Maria, eu vou me embora. Imagine o sofrimento com que ele decidiu fazer aquilo. Depois que ele passou por isso, veio o anjo e disse, ei José, não é assim. Espetáculo isso.
Deus muitas vezes, meu irmão, vai permitir você ir fundo na sua provação, fundo no seu sofrimento. Não vai lhe explicar, mas vai querer de você, eu estou querendo falar a palavra exigir de você, um comportamento compatível com a fé que você diz que tem em Cristo. Não é você que diz que é crente, não é você que diz que é salvo, não é você que diz que agora vai para o céu, que todos os seus pecados foram perdoados, não é você que diz agora que tantas maravilhas que aconteceram com você. Muito bem, pois agora reaja de uma maneira compatível com o que você tem dito. Isso Deus vai esperar de você. E não é dizendo, Senhor, é porque eu não sabia dos detalhes, sabe? É porque se eu soubesse, aí eu teria reagido de uma maneira melhor. Perdeu a oportunidade. Versículos 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aquele nascimento já foi predito séculos antes, no caso de Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo. E quando diz Deus conosco, mostra a divindade da criança, o próprio Deus entre nós. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Veja então a obediência de José. Ele fez exatamente aquilo que o anjo, por ordem de Deus, mandou. Exatamente. O que adiantaria ter recebido uma revelação tão bonita, tão bela? Mas quer saber de uma coisa? Eu vou obedecer a um sonho? Eu tenho um sonho todo dia. Tem um sonho bom, tem um sonho ruim. Eu comi muito antes de dormir. Não, olha aí. Eu olhava de novo para sua esposa, raiva de novo, voltava tudo aquilo, e isso acontece. Às vezes Deus nos mostra alguma coisa pela sua palavra, não por um anjo, mas pela sua palavra, ou pelo próprio trabalho do Espírito Santo em nosso coração, e você está convicto daquilo, e sabe que a atitude a tomar é aquela, mas logo depois você endurece de novo, e ouve amigos, entre aspas, e você ouve pessoas que não conhecem a Deus, e você então volta a endurecer. Cuidado com isto, cuidado com isto. José não, acordou, foi real aquilo, podem me chamar do que quiserem chamar, podem chamar minha mulher do que quiserem chamar, podem chamar esse garoto que vai nascer aí de filho de prostituição, como vão chamar e chamaram, deixa para lá, vou fazer o que Deus mandou. Acham que foi fácil? Vocês sabem muitas vezes a fama de um homem que sofre um tipo de ação dessa aqui, por parte da esposa? Vocês sabem como aquilo mancha a vida inteira, ou o contrário. O contrário não tanto, mas um homem mesmo traído, muito mais marcado do que uma mulher traída. Por causa da nossa sociedade, eu não vou explicar porquê, mas é. Mas o fato é que não foi uma coisa fácil para José assumir. Que beleza, está tudo resolvido. Estava resolvido o coração dele, a explicação divina para ele, agora compreendeu a essência dos fatos. Nesse aspecto estava resolvido, mas que estava tudo agora voltava a ser cor-de-rosa na vida de José? Não, de jeito nenhum, mas ele obedeceu. Muitos conhecem, meus irmãos e meus amigos, a revelação de Deus nas Escrituras, elogiam a Bíblia, diz que creem que ali está a verdade, mas não obedecem. Não seguem. Observem como a Bíblia fala e enfatiza nas histórias que ela tem a contar da obediência de servos de Deus. Obediência, seguir, fazer o que ele manda. Tenho dificuldade pessoal de aceitar que alguém se converteu a Cristo, diz que se converteu a Cristo,
e durante meses e anos se recusa a se batizar. Tenho dificuldade pessoal de aceitar isto. Não estou julgando o coração de ninguém, estou dizendo que é uma dificuldade pessoal de considerar irmão em Cristo alguém assim. Por quê? Porque não mostra obediência. E obediência é um sinal fortíssimo de uma verdadeira conversão ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Maria permaneceu virgem até Jesus nascer, depois teve uma vida conjugal normal. Inclusive teve vários filhos e filhas depois disto, como a Bíblia nos revela. Pôs o nome de Jesus, novamente a obediência de José. Interessante que agora através de Maria. Aliás, não, os dois, ambos tiveram, independentemente, revelações de que o nome deveria ser Jesus. Revelações diferentes, os dois foram orientados e os dois obedeceram tranquilamente. Então, quero perguntar a meu amigo, minha amiga, meu irmão ou minha irmã, você tem aceito aquela criança, depois, obviamente, menino, e depois homem, como o Salvador de todo? Você tem acreditado que Ele é o Salvador de todos aqueles que lhe pedem salvação? De fato, você crê naquilo? Que Jesus era homem como nós, mas sem pecado algum, ou como diz no Evangelho, um ente santo? Que Jesus era o próprio Deus morando entre os homens? Alguém que é cristão de nome ou de fato, que tem dificuldade de reconhecer isto, é uma pena, porque o Natal para alguém assim não passa de uma gigantesca festa social e familiar e tudo. É um desperdício, porque realmente, como foi dito aqui nas músicas e tudo, o Natal tem por trás este nascimento espetacular de Jesus Cristo. Mas para nós que conhecemos a salvação desse maravilhoso Filho de Deus, o Natal é uma ocasião realmente muito especial, porque lembra aquele nascimento tão vital para as nossas vidas. Fiquemos então com o exemplo de José, o seu andar com Deus, o seu sofrimento, seus cuidados com a esposa, sua mansidão, sua obediência. Tudo isso nos sirva de exemplo para nossas vidas. Inclusive lembrando que, como o Natal de José, a própria vida aqui pode até ser sofrida, como ela é, mas tendo Deus e Cristo no centro, sempre será uma vida espetacular. José teve o Natal sofrido, mas espetacular. E em Cristo, nós temos uma vida sofrida, mas que poderá ser espetacular também, se tivermos reações como essas que José teve, de mansidão, de fidelidade, de humildade e de confiança em Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e como eu pedi no início, aqui eu coloco a mesma petição, que flua, através do que foi dito aqui, bênçãos individuais do Teu Santo Espírito para cada um de nós, que ouvimos ou ainda vamos ouvir esta pregação. Cada um conforme a própria necessidade que tem. Alguns já convertidos para que cresçam na graça, para que cresçam na fé, para que cresçam em santificação. Outros não convertidos ainda, mas que sejam tocados profundamente pelo Teu Espírito Santo, para que eles cheguem aos pés desse Jesus maravilhoso, Deus feito homem, que hoje está vivo, ressurreto ao Teu lado, com todo o poder no céu e na terra, glorioso, intercedendo por aqueles que veem a Ti através dele. Salva pessoas, Senhor, em nosso meio. Salva pessoas neste mundo tão perdido,
tão necessitados de Cristo. Obrigado pelo exemplo de José, que possamos seguir os passos daquele justo, naquilo que foi explicado aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.